Eu sou aquela pessoa que te ajuda a pegar o seu ego, as tuas desculpas, aquelas crenças limitantes, a amarrar assim, ó, amarrar o bracinho deles para trás e colocar debaixo do teu pé, do pé da sua essência, do ser, que é justamente aquilo que você é de verdade. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil, um podcast feito por pessoas comuns com resultados incomuns. O episódio de hoje é profundo. Respira fundo e vem com a gente até o fim, porque nós vamos falar sobre propósito, transformação de vida, como Deus pode tocar a sua vida, gatilhos mentais e emocionais. E eu tenho certeza que vai ser valioso e transformador, assim como a nossa convidada muito especial transformou a minha vida anos atrás, mas a gente vai contar aqui durante o episódio. Eu sou Carol Viudes e tô aqui com meu parceiro de vida e de podcast, Dom Barros. Pessoal, estou super animado para esse bate-papo de hoje, né? São temas e assuntos que eu particularmente gosto muito, estudo muito, aplicando, né, alguns conceitos que vão ser compartilhados aqui hoje. Eu também pude compartilhar, pude transformar meus resultados, né? Então, realmente, papel e caneta na mão. Não deixa passar nada, porque eu tenho certeza que se você aplicar na tua vida, que você vai ouvir alguns dos conceitos, dos ensinamentos que você vai ouvir aqui hoje, certamente você vai poder melhorar muito seus resultados. Quero pedir um convite muito especial para que você se inscreva em nosso canal, nos ajude compartilhando esse vídeo que transforme a vida de mais pessoas. E toda vez que você se inscreve, deixa um like e um comentário aqui no vídeo, você nos ajuda a continuar trazendo mais e mais convidados de temas tão especiais voltados para o seu desenvolvimento pessoal e seu desenvolvimento profissional. Falando da nossa convidada, mais conhecida como Loris Suelen Canning? Suelen Canning. Então vamos voltar aqui. Mais conhecida como Loris Suelen Canning, ela já ajudou mais de 10 mil alunos, transformando vidas de verdade. E eu sou a prova viva, uma dessas pessoas da qual ela me ajudou muito. Eu conto essa história um pouquinho mais pra vocês. Passando um pouco sobre quem é, né, a Suelen Canning, quem é Loris. Ela é uma agente de transformação enviada por Deus aqui na Terra para promover reprogramação de corpos, mentes e almas pela ativação da essência ser. Então, a gente vai trabalhar muito sobre propósito. Ela é psicanalista, psicoterapeuta comportamental e especialista em neurociência. Realmente já impactou muitas, mais de 10 mil pessoas treinadas, é mentora, treina novos mentores, tem um propósito muito forte aqui em Terra, transforma vidas. Eu quero que vocês recebam com muito carinho e amor e prestem extrema atenção, porque vai ser profundo. Suelen Canning, Loris! Tudo bem, galera? Gente, gratidão profunda. É aqui, né, que dá o close que você tinha falado. Gratidão profunda a você que está assistindo aí. Se você não compartilhou esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você gosta e principalmente com aquelas pessoas que você odeia, porque hoje é o dia delas, tá? A gente vai transbordar, vai impactar grandemente aí. E olha, a Carol está assim, né? Tá internacional, essa fama maravilhosa. Dom também, tive a oportunidade de conhecer recentemente, já tava ali conectada nas redes sociais, agora eu tô seguindo, porque agora eu conheço. Gente, o pessoal fica falando assim, você não me segue de volta, se você me chamar para tomar um café, eu vou seguir. Tem que ser assim, eu só sigo quem eu conheço de verdade. Justo. Senão fica um negócio assim muito superficial. Então você falou bonito, falou bem, mas o povo tá em casa assim, nossa, mas é tanta coisa, o que ela faz? Isso Vamos que eu resumir? só falei um trechinho, tá, gente? É assim, ó, quem eu sou. Então, o que acontece? Eu sou aquela pessoa que te ajuda a pegar o seu ego, as tuas desculpas, aquelas crenças limitantes, a amarrar assim, ó, amarrar o bracinho deles para trás e colocar debaixo do teu pé, do pé da sua essência, do ser, que é justamente aquilo que você é de verdade. Hoje mesmo eu estava falando com uma das minhas mentoradas na mentoria individual e foi a primeira sessão. E ela falou assim, porque o meu marido lá na empresa dele, ele não deixa eu fazer nada. E aí na empresa dele eu falei, cara, e quando que você vai ter a sua empresa? Ela ficou assim. Tremeu na base. E aí eu dei até o seu exemplo. Eu falei, porque eu vou hoje participar de uma entrevista com uma aluna minha que tem a empresa dela, que tem as coisas dela.
E ela tem condições financeiras, ela veio de uma família que já tem um nome até, só que ela tá presa nesse nome, nas condições, no marido. Eu falei, cara, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar urgentemente é a tua essência, é a tua real identidade. E já deixo aí para você que está assistindo esse soco no baço, já de início, tá? Coloca aqui, ó, nos comentários quais são as vontades que você tem. Já faz aí pelo menos umas 3 vontades, uns 3 sonhos. Você trouxe aí seu caderninho, né? Parece que as coisas já estão muito bem realizadas, né? Coloca aí as coisas, já coloca desde agora. Eu vou mostrar. As coisas que você deseja, tá? E aí depois você vai tentar justificar, você só vai tentar. E eu prometo que eu venho aqui olhar um por um, eu vou te dar até uma mentoria, tô prometendo, eu cumpro, tá? Olha, incrível. Vou te dar até uma mentoria por escrito aqui para todo mundo que fala, eu quero, sei lá, aprender a andar de esqui, eu quero falar inglês, eu quero, sei lá, falar mandarim. E aí você vai colocar o porquê que você não conseguiu até hoje, que já eu te respondo a verdade sobre isso, tá bom? Mas é isso, Uau. bora. Bora. Pra vocês entenderem, assim, o quão realmente obrigada, Loris, do fundo do meu coração. Honradíssimo. Pra vocês entenderem o quão profundo e o quão realmente traz à tona o nosso propósito e quem nós somos, destrava muita coisa dentro de nós. Esse aqui é o meu caderninho de quando eu fiz o processo de mentoria de anos atrás. E embora para todo mundo, né, para o ambiente externo, parecesse que minha vida já fosse muito boa, porque eu tinha uma boa profissão, eu vim de uma boa família, as pessoas falavam, a Carol é bonita, isso aí, cada um acha uma beleza diferente, mas eu escutava muito isso, porém dentro de mim tinham muitas coisas quebradas e buscando e tentando me encontrar. Então eu começo, gente, a mentoria com a Loris, exatamente a primeira frase do meu caderno é: o que você busca aqui? E eu escrevi assim, eu lembrei da frase do gato da Alice. Para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? Tanto faz, porque se você não sabe onde você quer ir, onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E aí uma lista de coisas que você pediu para pontuar. Perda, saudades, falta do meu pai, medo de falhar, visual, corpo, a gente vai falar disso aqui. Carreira. E eu colocava, dói ver que as pessoas me veem tão bem, mas dentro de mim eu quero expor mais, eu ainda não sei quem eu sou e eu busco me encontrar e ter a certeza do caminho a seguir. Eu concluo, gente, esse caderninho escrevendo a história da minha empresa. E, claro, que de lá pra cá, muitas coisas mudaram, porque uma startup, uma empresa, muda o tempo todo. Mas o pontapé, o desafiar, começou ali. Eu tentando me encontrar e eu me encontrei. Então, muito obrigada, mais uma vez. Isso aí, gatona. Como eu costumo dizer, por detrás de um excelente CNPJ, tem um excelente CPF. É verdade. Então, a gente cuidou primeiro daquilo que precisava cuidar, porque tem muita gente, inclusive a galera que está colocando, o que eu quero fazer, o que eu quero resolver, quero abrir uma empresa, e muita gente, quero abrir uma empresa, porque agora aqui no Brasil, muito de empreendedorismo, que bom, que seja cada vez mais assim. Mas eu vejo muita empresa abrindo e muita empresa fechando muito rápido. E eu vou te falar, como empresária, e eu tenho mais de uma empresa, hoje eu tenho 3 empresas, inclusive uma das empresas é em conjunto com o meu parceiro de vida também. E, cara, dá um trabalhão, burocracia, contabilidade, financeiro, contratar gente, mandar embora é pior ainda. E aí eu vejo gente sofrendo demais, preocupada com a questão de, eu vou montar empresa, vou ser empreendedor. E aí, peraí, quem é que está dirigindo essa empresa? Quem é que é a pessoa que vai abrir essa empresa? E foi fantástico ver o teu desenvolvimento, porque você só foi para o ponto B, ou seja, para o segundo ponto, quando você deixou o ponto A redondinho. Porque você fez o processo coletivo ali com todo mundo, depois você fez o processo do Team Coach, onde você ia lá toda semana. Então, é justamente cuidar desse CPF primeiro. Por isso que eu falo muito de corpo, né? As pessoas, muita gente fala assim, nossa, mas o corpo é futilidade. Que nada, gente. O corpo é templo. E outras, quer ver uma coisa? Qual é a coisa que está mais próxima a você? Quem, né? O corpo. O seu corpo. Quem é que está mais próximo aí? Você mesmo de você ou a Carol?
Eu mesmo. Então, o teu corpo é o que mais importa. Não é nem só o corpo importa, o corpo é o que mais importa. Porque se você não estiver desenvolvendo domínio sobre esse corpo, primeiro que, espiritualmente falando, você está desobedecendo. Legal. Justamente ao propósito inicial que você foi formado. Então, qual é o nosso propósito inicial? Qual seria o primeiro mandamento? Qual seria a primeira obediência? É dominar. Tudo já foi criado, já está tudo disponível, a gente só precisa acessar. Só que para acessar eu preciso dominar. E como é que eu domino alguma coisa? Me posicionando. E eu vi essa mulher aqui, ó, na época garota, agora mulher realmente, se posicionando em cada uma das áreas, fazendo lá a roda da vida. Meu Deus do céu, não tá tão bom assim como eu gostaria. E vai, não, agora vai, essa daqui vai subir um por um. E aí não tem como. Posicionou, dominou. Dominou, governou. Governou, multiplicou. Incrível. Propósito é dominar. Para dominar eu preciso me posicionar. Depois que eu dominei, eu começo a governar sobre aquilo que eu dominei, que é aquilo, né? Começa a dieta, começa o treino, para. Pisou ali no reino, depois... E é assim, galera, eu sempre falo. O reino não é só seu, não. Ele está disponível para todo mundo. E aí, se você pisou e depois tirou o pezinho fora, pode ter certeza que só tem 8 bi que estão de olho para pisar ali, ó, no terreninho que você começou a pisar. É assim. Esse negócio é para ser soco no baço, para ver se você acorda para a vida hoje. Esse é o tipo de mentoria. Você achou que a gente fosse falar de estoicismo, né? Que a gente fosse falar de filosofia? Não, aqui a gente tá falando de realidade. De realidade. E o processo mais maravilhoso que eu vi da Carol foi justamente isso. Assim, ó, sisuda. Não, eu vou fazer. Isso aqui vai virar. Pá, pá, e tem aí um lance que você colocou de relacionamento também, não foi, não? Tem, eu coloquei relacionamento, assim, aconteceu. tudo. Eu até falei aqui pra ele, eu já tinha desenhado. Obrigado, Lores, obrigado. Então. E aí, foi lá, dominou, colocou o pé, governou. E uma das coisas que você me governa ensinou, até hoje, governo, então. né, amor? Governa até hoje, né? Você é aquele cara da última palavra? A Ela última é, palavra com ela é. Ah, é? Sim, senhor. Ah, tá. Mas eu lembro até, é interessante isso, porque às vezes a gente fica com medo de pedir. A gente fala de se encontrar, mas às vezes a gente tem medo de pedir. Você falava, não, é pra descrever exatamente como você quer, se posiciona, né? Em todos os aspectos da vida. E é interessante, até, por exemplo, a gente falou, né, relacionamento, profissional. Eu lembro do financeiro que eu falava, eu sinto que eu sei fazer dinheiro, mas eu não sei gerir. Esse ano, a minha mente está se abrindo tanto para gerir dinheiro e o podcast tem sido também um fator importante nisso, porque a gente recebe muitas pessoas do mercado financeiro e a nossa mente vai fazendo assim, né? Presta atenção, entende, evolui. E, Lores, eu queria muito puxar um pouco mais desse assunto de propósito com você, porque acho que há uns 2 anos a gente escuta mais e mais falar sobre propósito e muitas pessoas se sentem até confusas. Meu Deus, o que eu vim fazer? Ou sentem que tem muitas coisas presas dentro dela, como eu sentia, mas não conseguem ver claramente qual é o propósito delas. Como que alguém pode fazer para ir um pouquinho mais fundo dentro da sua essência e descobrir o seu propósito? Tá. Então agora vai ser ácido forte. Imagina aí que você tá agora com colírio de limão e eu vou pingar no seu olho, porque a grande verdade tem que rir mesmo, deixa eu até me arrumar na cadeira aqui. Não, eu já gostei, já teve soco no baço, agora limão no olho. Mas galera, porque o problema não é esse negócio de, eu preciso saber qual é o meu propósito de vida. A grande questão, o grande problema é você aceitar qual é o seu propósito. Porque tem muita gente que já está vivendo, mas o que acontece? Por crenças limitantes, não, mas eu não faço bem isso. Não, mas isso aqui é muito pequeno. Não, mas eu queria uma outra coisa. Por quê? Como a história de vida da pessoa tem relação total com as crenças limitantes, ou seja, em primeiro lugar, já acorda aí, você que está assistindo, tá? Essa vida que você vem levando hoje, e eu me incluo, e eu incluo vocês também. Perfeito. Ainda não é a vida real. O dia que vocês disserem para mim que a vida tá completamente maravilhosa, tá tudo resolvido, aí sim eu acredito que vocês estão vivendo a vida real.
Nossa, Lóis, você não tá pegando pesado demais? A vida real, então, é essa vida plena, essa vida abundante? Ué, é só você ler lá em João 10:10, meu amor. Tá escrito, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, com abundância. Então, por que a pessoa não conhece propósito de vida? Porque, em primeiro lugar, ela nem sabe quem ela é. E aí, como eu acabei de falar, o que contribui para isso? Crença limitante. As vozes na cabeça que a pessoa acha que são os pensamentos dela e são só vozes. No Manual do Procrastinador, que é um dos meus livros, eu falo muito sobre isso. Existe uma grande diferença entre pensar e ter pensamento. Mas assim, ó, gigantesca. Pensar é, por exemplo, no seu caso, quando você foi criar a Biziu. Você estava lá, peraí, eu tô descontente aqui com a minha pele, então presta atenção, começou com um problema. E aí eu preciso resolver esse problema, que eu não estou feliz com isso. Então, peraí, deixa eu ver as minhas habilidades. Aí casou, nesse caso, com o que você já fazia, com o que você estudava. Vou criar um negócio aqui, porque tudo que eu uso não dá certo. Sua pele deve ter ficado 300 mil vezes pior para depois melhorar. Ou seja, você teve a paciência com o que aconteceu de ruim primeiro. Aí vamos lá, vamos testar. Ou seja, num processo criativo, do zero, você teve uma ideia, essa ideia foi sendo manifesta até que virou sua marca. Então, isso veio de um pensamento. Agora, você está aqui enquanto a Lois está falando, aí de repente vem aquele pensamento, nossa, amanhã tem um boleto. Nossa, porque eu não fui treinar hoje. Nossa, porque hoje à noite eu não sei se eu vou comer a marmita ou se eu vou pedir pizza. Não sei o que e tal. Isso não é pensar. Isso é ter pensamento, é fluxo de pensamento. De onde veio esse bagulho? Da voz de mamãe e da voz de papai. Então, o problema maior do propósito de vida não é nem que as pessoas não estão encontrando propósito. De novo, elas têm que olhar para o que está mais perto delas. É tanta voz na cabeça, é tanta comparação, é tanto que elas veem lá a Carol toda bonita e passando negócio no rosto. Eu também acho que eu vou abrir um negócio de cosmético. Eu também acho que eu vou fazer igual o Dom. E aí, cada vez mais. E esse mundo digital agora, então, gente... Que faz a gente se comparar e se afastar de quem somos. Peraí. E a inteligência artificial agora? Daqui a pouco, se é que já não tem, vai ter podcast, já não precisa mais de Carol, já não precisa mais de Dom, já não precisa mais nada. Daqui a pouco vocês podem pegar uma inteligência artificial aqui e colocar o Donald Trump. E o cara vai aparecer aqui, todo mundo vai achar que é ele. Então, a pegada é, antes de pensar no teu propósito, pensa em quem vai fazer esse propósito entrar em ação. Imagina, que eu, você, o Dom, a gente é um carro aqui na Terra, um veículo. E aí a gente foi feito para andar aqui na Terra. E no meio do caminho, por isso que Jesus falava, eu sou o caminho. Porque a gente é o caminho para que o propósito aconteça. Agora, o que acontece? Se a gente é um caminho que tem placa de pare, lombada, placa no meio, entulho, caçamba... buraco. Tem como passar alguma coisa? Não. Então, as pessoas estão bloqueadas. Primeiro passo que você precisa na sua vida para entender e aceitar o seu propósito de vida, eu não estou falando nem colocar em prática, só para você entender e aceitar. Porque tem gente que a hora que descobre o seu propósito fala, não é possível. Aí vem a crença limitante de inferioridade, o gatilho de inferioridade. Isso tudo é para mim? Igual você, a hora que você viu Carol, primeira vez. Confessa, viu, não viu? Que essa mulher, será que eu vou ou não vou? Fala aí. É verdade, eu fiquei, meu Deus, por que essa mulher não para de me olhar? Mas não é? O que acontece? Esse lance de propósito, ele só é resolvido quando esse caminho entre você e o que você veio fazer é limpo. É verdade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para mim, o que está no meio do caminho. Porque isso tudo que você colocou aí embaixo que você quer resolver, você só não resolveu ainda por conta dos bloqueios. Que tem aí, já era para estar resolvido. E eu tô falando aqui como uma pessoa que ainda tem bloqueios. Você pensa que minha vida já tá toda resolvida? Claro que não. O dia que resolveu, já, pirulito daqui já. Entendeu? Então, primeira coisa que eu falo para quem quer descobrir o propósito é descubra quem você é primeiro. Perfeito. Descubra as suas habilidades, queira olhar para os seus bloqueios, porque não é fácil, dói a barriga, e eu falo dói a barriga mesmo, de verdade, fisicamente, dói a cabeça,
O nosso cérebro, por si só, na neurociência a gente já sabe disso, o cérebro máquina mesmo, fisiológico, ele não tá nem aí para desenvolvimento, ele só quer duas coisas, gente. Duas coisas que o seu cérebro quer. E eu até indico um filme legal, que você vai entender mais sobre isso ali, que é logo no comecinho aquele filme Lucy, com a Scarlett Johansson. Que ela tem um negócio que acontece ali com ela, que aí tem uma droga que vai no corpo dela, ela começa a ficar com a consciência muito expandida. Mas ali até o Morgan Freeman, como uma personagem ali de um cientista, ele fala que o cérebro, e segundo a neurociência, já anota aí, filme Lúcia, eu já gostei, o cara aqui já é metódico, ó. E aí o que acontece? O nosso cérebro, ele só quer duas coisas, sobreviver, ou seja, o que é crucial para eu sobreviver? É me alimentar, me hidratar, defecar, o que eu preciso só para sobreviver, tá? E reproduzir. Só que eu só vou pensar nessa segunda coisa quando a primeira estiver resolvida. Então, você imagina o nosso cérebro, o cérebro dos nossos ancestrais que fisiologicamente, estou falando da máquina, da massa encefálica, não está acompanhando o tranco tecnológico, esse movimento tecnológico. Ele tem que acompanhar isso, ainda cuidar das emoções, ver o que ficou lá atrás, ou seja, você tem que fazer uma volta lá atrás, pegar os bloqueios, ressignificar isso, reinterpretar, e aí sim, você olha para o agora e planeja, faz isso daí que você fez no caderno, uma visão positiva de futuro. Não é para qualquer um. Então, você quer mexer com propósito de vida? Ó, boa tarde, até. A gente tá falando de inteligência emocional. Ela tá se revoltando aqui. Você ela tá não entendendo. quer que você passe essa mensagem. A gente vai passar. Você tá entendendo que até a Siri, ela tá competindo com a gente. Ela tá mais rápida. Enquanto você não anotou o que eu tô falando, ela já anotou, ela já foi pesquisar. Já leu, pelo menos. Já leu, entendeu? E dali a pouco, mas certeza absoluta, você vai ver alguma coisa de inteligência emocional patrocinado no seu Facebook ou no seu Instagram. Total. Já, porque você sabe que a gente tá aqui igual BBB, entendeu? Então, assim, você quer mexer com esse negócio de propósito de vida, até pra você ter paz, porque o que é executar o propósito de vida? É fazer o acerto de conta, Dom. Porque, vamos falar de mecânica quântica, vamos falar sobre o material que nós somos formados? A gente é feito de material celestial. As siglas SHON, que é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tem no nosso corpo, tem nos planetas, tem nas rochas, tem em tudo o que há. Pode anotar aí e pesquisar depois. Carbono, eu até arrepio ao falar disso. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, a ciência já comprova que a gente é feito de material estelar. Você pegou aí, você que tá filmando, amigo? Pegou aí? Ele até deu joinha aqui. Somos feitos de material celestial. Uau. Foi caro para te fazer, Carol. E aí o que acontece? O teu criador, o nosso criador, fez a gente justamente para que o propósito dele fosse feito. Ou seja, através daquilo que você vai desenvolver, ativando seu propósito de vida, você só está fazendo uma coisa: pagar a vida de volta. Só isso. Por isso que você para de ter frustração, medo, insegurança, as coisas vão acontecendo melhor, o seu sono melhora, porque você está saindo do vermelho. E é por isso que a gente fica sentindo como se fosse um chamado. Até é interessante porque o Made in Brasil, ele foi um pouco disso. Tanto eu quanto o Dom, nós desenvolvemos a habilidade de comunicação. Sim. Acho que eu nasci falando já, se bobear. E o Dom era tímido que se tornou palestrante. E se apaixonou por pessoas e por falar, por estar próximo de gente. E a gente estava um pouco nos bastidores das empresas e sentindo que não estava sendo preenchido, que precisava passar a mensagem, se conectar com pessoas, estar com gente. E a gente falou assim, então vamos criar o podcast, vamos criar o Made in Brasil. E tem sido tão incrível, as pessoas participando e a gente sentindo que está servindo e recebendo ao mesmo tempo, mas ficava uma coisa, igual você falou, dando um soco mesmo, assim, ó. Não é isso ainda, né? Brincadeiras à parte, mas sabe qual foi a primeira coisa que a Carol me perguntou quando a gente se conheceu? Diga. Ela perguntou, qual que é seu propósito? Você acredita nisso? 3 3h da manhã, no meio acredito. de uma festa, eu falei, meu propósito?
Acho que a mente dele até voltou da Aí festa. eu falei, opa, o que tá acontecendo, né? Enfim, mas passaram as 4 horas, a gente tava conversando lá ainda e foi E o a gente começo. saiu do primeiro dia já se vendo, assim, todos os dias. Mas foi muito isso. Acho que eu tinha entendido o que eu queria pra mim, desenhado, né? Planejado. E queria saber, assim, conhecendo à primeira vista, assim, bonito, interessante, mas qual que é o seu propósito? Exato. Só pra ver se bate aqui com o meu, porque senão tá tudo bem. Não Segue seu perde mais caminho tempo, e eu esse sigo o é- meu. Esse é o ponto. E aí foi legal, porque esse encontro, quando a gente fez um novo pilar ali das vidas, né? A gente viu, poxa, relacionamento tá muito legal. Mas onde mais a gente pode melhorar junto? E a gente vem tentando, né? Sim. Melhorar os outros pontos. Porque a questão do propósito, como até a gente estava falando aqui em off, não é muito esse lance de carreira. No caso de vocês, excelente. Vocês, inclusive, conseguiram conciliar o propósito de vida com a carreira de vocês. Mas quando a gente fala de propósito de vida, a gente está falando de algo muito maior. Que independente do casal em si trabalhar em áreas completamente diferentes, o mais importante é que o propósito esteja seguindo na mesma direção. Legal. Que isso é que vai realmente manter aí até o último sopro de vida. Amém. Os dois juntos. Entende? Então a questão do propósito de vida, o que seria um casal, mesmo porque eu tô falando isso que tem gente em casa que fala, poxa vida, mas não é o caso, meu marido, eu trabalho numa coisa, ele trabalha na outra. E tá Mas tudo bem, né? O mais importante não é isso. O mais importante é, dentro da sua vida e dentro da vida da pessoa que você namora, que você, né, casou, enfim, que você tá junto, vocês estão olhando para a mesma direção? Do mesmo jeito que você perguntou pro Dom se, né, qual era o propósito de vida dele, quando eu conheci o Bruno, que a gente já vai fazer 8 anos que a gente tá junto, pra mim não foi nem pergunta, querido. Ela ainda foi, ó, fofa com você. Eu falei, o negócio é o seguinte, pra você continuar comigo, você vai ter que fazer esse treinamento, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu dei uma lista. Porque senão não rola, eu não vou perder meu tempo. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você no close. Quando você encontrar o seu propósito de vida, você vai ficar metida demais. Insuportável, chato. Porque, na verdade, não é que você vai ficar. A gente é insuportável. Dom, vou falar um negócio que pra você que é homem vai ficar até mais fácil. Mas a gente também entende. Antes de entrar no útero da sua mãe, você tava no saco do seu pai, cara. E aí, não coube. E aí você foi lá pra barriguinha da sua mãe. Em poucos meses, não coube. E aí você estourou a sua mãe pra poder vir aqui pra fora. E aí não coube de novo. E aí os seus dentinhos que estavam dentro da gengiva não coube. E cada lance de crescimento gerou uma dor. Olha que louco isso. E foi com a dor que você foi crescendo e se tornando cada vez maior. Insuportável, ou seja, incabível. Incrível. Então, para quem está vivendo o propósito de vida, fica incabível. Por isso que, inicialmente, parece que você está perdendo amizades. Já aconteceu isso? Parece que você está ficando sozinha. Parece que ninguém te entende mais. Mas é que, na verdade, você está crescendo e a galera está morrendo. Uau. Porque o Você fluxo tá da vida é crescendo ou crescer. você tá morrendo. Ou você tá crescendo ou você tá morrendo. Pega, vai na internet, bota lá, não sei se depois vocês fazem na edição, pega lá, faz uma pesquisa assim, ó, no YouTube mesmo. Sistema solar e o fluxo de rotação dos planetas. Sistema solar e a rotação dos planetas. Você vai ver o vórtice, pronto, você coloca sistema solar vórtice, que é o movimento que os planetas fazem ao redor do Sol. Tá tudo fazendo esse movimento aqui, ó, crescendo e expandindo, crescendo e expandindo. O universo agora tá em movimento, crescendo e expandindo. Uma pedra agora tá vibrando, crescendo e expandindo. Se você não está constantemente crescendo, girando e expandindo, você tá contra a vida. E é por isso que dá vontade de dormir, é por isso que não quer levantar da cama, é por isso que a soneca é a melhor amiga. Lembra quando eu falava do soneca? É por isso. Então eles falavam, parou esse negócio do alarme, soneca. Ah, Soco gente, levantou. isso daí é do capeta, não é de Deus, não. Isso, gente, não é sério, porque é um movimento anti-vida. Então, a pessoa que ela vive o propósito fica metida mesmo. Legal. E aí o Bruno falou, não, eu já tô cansado, porque ele já tava
pé da vida com a vida que ele estava levando, e aí ele começou a ler, e foi mais esperto que o diabo, e foi livro de inteligência emocional, e foi método CIS, e foi, agora recentemente a gente foi fazer o do Pablo Marçal, e não para, não para. Então, o que acontece? Você está numa profissão, a pessoa que convive com você está em outra, não tem problema nenhum, isso daí pode ter a ver com propósito, você pode transformar a sua carreira no propósito, mas o mais importante, os dois estão olhando para a mesma direção? Sabe? E também não é só relacionamento conjugal, não. Tem sócio. O sócio está fazendo curso também. Está lendo também. Se não, vai dar merda no meio do caminho. Olha lá, isso daí é para anotar. Vai dar merda. Porque o que acontece, gente? Vamos de novo, ó. Papai do céu, né? Todo poderoso, criador. Você fala aí do jeito que você quiser, tá? Hoje em dia eu falo Deus, Pai. Mas nem sempre foi assim, eu fui até os 27, 28 anos de vida, então tem aí um lance, uma intenção, uma vontade que criou todas as coisas e que trabalha de uma só forma. É facinho de entender a matemática de Deus. Qual que é a matemática de Deus? Tudo que é manifesto, em primeiro lugar, é para servir. Escreve aí, Dom, você veio para servir. E, inclusive, Jesus falou, aquele que serve é o maior. Aquele que serve é o maior. Então, a primeira coisa, essa mesa aqui, ó, tá servindo. Esse microfone tá servindo. Tudo que tá manifesto veio para servir. Certo? Segundo ponto, dominar, governar e multiplicar. Se você está dentro de uma empresa que os seus sócios, os seus colaboradores não estão servindo, não estão crescendo, não estão governando, não estão multiplicando, eu falo isso, eu fico arrepiada, real, ó. Tá fora do propósito. E a gente não tá falando do seu propósito, vai ficar pior essa conversa aqui, tá? Vai ficar pior. Vai. Não é que, na nuca agora, não é que tá fora do seu propósito, entenda. Tá o propósito não é seu. O propósito é de Deus. E você... E ele vai tirar. Escuta, e você que está financiando esse colaborador ou esse seu parceiro de trabalho ou esse seu sócio que não está fazendo esse movimento, não está servindo, não está se posicionando para ser responsável e governador no lugar dele ou dela, não está governando, ou seja, gerenciando, não tem proatividade, não está multiplicando ali no setor dele, está saindo do propósito de Deus e você está financiando essa pessoa. Você está financiando o despropósito. E aí, vocês lembram daquela parábola dos talentos? Então vai lá, né? Tá lá em Mateus, depois vocês podem pesquisar. Aí veio o Senhor, tinha 3 funcionários, 3 servos, e falou o seguinte pro primeiro, pro segundo e pro terceiro. Eu vou dar uma viajada aqui, na verdade, vou dar uma testada para ver quem é que vai fazer o que tem que ser feito. Então, para você, pro primeiro aqui, que já era o proativo. Então, você vai ler lá, você percebe que tem gente que fala assim, pô, mas ele deu 5 talentos pro primeiro, mas aquele primeiro já era proativo. Tanto é que ele era o primeiro a ser falado, o primeiro a ser lembrado e o primeiro a entrar no gozo do Senhor. Então, ele falou o seguinte, ó, para você eu vou dar 5 talentos. Quando eu voltar, eu quero tomar notícia do que você fez. Aí ele vai lá para o segundo, eu vou te dar 2 talentos. E aí quando eu voltar, eu quero saber o que você fez. E para você eu vou dar 1 talento. Que é aquela pessoa que você tem que ficar falando, que ela tem que fazer e tal, mas que pode aprender. Todos nós somos aptos a aprender. Todos. E aí o que acontece? O proativo, o que ele foi fazer? Mais proatividade, nenhuma novidade. E aí ele multiplicou. Foi o primeiro que recebeu o dobro e ainda ficou com aquele que tinha enterrado, que era o último. Depois você pesquisa. Se você não conhece a parábola dos talentos, pesquisa lá. Então, o que acontece? Você tem algumas posições que você pode tomar na vida, e em todas as áreas da sua vida. É o omisso, o ativo e o proativo. Que é justamente essa ideia. Tem mais gente que anotou aí atrás, ó. O omisso, que é o omissivo, o ativo e o proativo. Quem hoje, no seu círculo de amigos, está sendo omisso? Porque se você continua fazendo frequência com essas pessoas, e eu sei que dói para quem está em casa,
Não é uma questão de que, ai, poxa vida, eu vou deixar essa pessoa de lado. Deus te colocou numa posição. Você já assumiu essa posição. Você está governando. Ele está te chamando para cima. Não é para ficar parado nem para voltar os degraus. É só para cima. Quem não veio, fica para trás. E esse é o ponto mais difícil de quem está mexendo com esse negócio de emoção, de expansão da consciência. Não é fácil, não. É profundo porque as pessoas deixam de se conectar e em um certo momento você sente até culpa, né? Mas ao mesmo tempo você também sente um peso de estar carregando o Mas outro. é um peso real, é o peso da gravidade, porque você está subindo. Essa culpa é normal. Quando vier essa culpa, você fala assim, eu tô me sentindo culpada porque eu tô mais no alto. Tô subindo. Sabe? Aquele lance de subir montanha, vocês já fizeram escalada, esse tipo de coisa? Vai ficar mais rarefeito, você tá mais pra cima, essa culpa é normal. Veio essa culpa, lembra disso. Eu tô mais no alto, normal, tudo bem, eu senti culpa. Obrigada e continua, né? Que tá indo pra sua missão. Exatamente. E Lores, uma das coisas que me veio aqui, eu lembro muito, logo após a mentoria, a gente aprendeu a trazer muitas afirmações positivas para o nosso dia. Qual realmente é o poder? Você falou aqui de pensamentos, né, e estados. Qual é o poder das afirmações positivas e como a gente pode colocar isso no nosso dia a dia? Vamos só cortar um pedacinho da frase, o poder das afirmações. E, de novo, eu fico arrepiada porque tudo, biblicamente, quanticamente, está falando a mesma coisa, foi criado através de afirmações. Através de palavra. Toda a criação acontece através de palavras. Então, você tem lá em Gênesis, então, o universo já existia, o mundo era escuro, sem forma e vazio, ou seja, já existia a intenção, já existia uma consciência. Quando essa consciência tomou posse de si mesma, compreendeu a si mesma, então precisava expandir, precisava se manifestar, precisava acontecer o decaimento atômico, né? Virar 3D, que é o que a gente é aqui, que é a mesma coisa do que está lá na outra dimensão, aqui, manifesto. E aí como é que foi manifesto? Bum! Como é que foi manifesto? Vibração. Como é que foi manifesto? Uá! Que haja luz. E a luz se fez. Que haja bicho, que haja planta, que haja mato, que haja mar, que haja peixe. E aí, por conta das afirmações, tudo foi feito, tudo foi criado. E quando chega lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, é dito o seguinte: e façamos do homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, se somos a semelhança de Deus e Deus cria com palavras, a única maneira de a gente criar é com palavras. Só que a gente cria tanto positivo quanto negativo. Quando, por exemplo, você vai tomar uma decisão, seja ela qual for, fala aí uma decisão difícil, Dom. Decisão difícil. Sei lá. Decisão difícil? Qualquer decisão. Vou ou não vou pra academia? Decidir fazer uma dieta, né? Abrir mão, Pronto. às vezes, de lazer, de restaurante. Beleza. Decidir mudar de emprego é uma decisão difícil, né? Decidir Você mudar ficou de travada emprego. Pronto. nessa. Então, pronto. Quando você... Vamos falar disso, tá? Depois a gente fala da dieta também, mas você já vai aplicar para todas as áreas da sua vida. Você vai tomar uma decisão. Você sempre tem duas vozes na sua mente. São duas afirmações que vão sendo construídas primeiro na sua mente. Qual é aquela que vai manifestar, aquela que você vai decidir, você vai falar e você vai repetir. Ou seja, quando você decide, eu vou sair desse trabalho porque eu tenho desejo de formar minha equipe, eu tenho desejo de trabalhar com a minha própria empresa, eu já visualizei isso, tem uma voz aqui na sua cabeça. Só que ao mesmo tempo tem voz dizendo não, porque não vai dar certo, porque você pode quebrar, porque você vai sair do que está certo, você vai trocar o certo pelo duvidoso. São afirmações. E quem criou essas afirmações na sua mente? Papai e mamãe. Então a questão das afirmações é que elas têm poder. Para os dois lados. Para criar o que vai ser ajudador no seu propósito de vida ou para te desviar completamente do seu propósito.
É esse o lance. Então, assim, vai fazer alguma coisa, grite, mas grite alto. Quando eu falo, e acontece comigo até hoje, tá, gente? Eu sou gente. Então, muitas vezes até hoje, aquele frio, aquele lance, eu tomo banho gelado todo dia, para começo de história. Banho gelado todo dia. Hoje em dia, para mim, nem eu falo, eu preciso começar a tomar banho com pedra de gelo, porque não faz mais efeito. Mas aquele lance, eu vou pra academia e hoje é dia de perna. E não. Eu olho no espelho e falo, você vai fazer perna hoje. Você vai fazer perna hoje. Tem que ter uma instrução, porque pensa bem. Controlar a mente, né? A sua instrução precisa ser mais alta do que a instrução dos seus pais. Quem é que você mais confiava na vida? Quem é que você mais amava na vida por uma questão de sobrevivência? Não interessa como seus pais foram. De repente, você teve pais adictos, pais abusadores, pais alcoólatras, narcisistas. Não interessa, mas eles eram o que você tinha ali. E eles te deram instruções. Você é feia, você é burra, você não pode, você não consegue. O apelido que eu tinha na infância é pata-choca, lesma. Aí o que acontece? A Suelen, ela quer ir fazer o treino de perna, ela quer correr 20 minutos, meia hora na esteira. Só que tem uma instrução lá atrás, lesma, pata-choca, você não dá conta, você não consegue, você é gorda, vai doer o joelho, papapá. E aí eu tenho que falar mais alto do que essa instrução dos caras que eu mais tive confiança e respeito na vida. Foram os primeiros mentores. Quando vem gente hoje em dia fazer mentoria comigo e fala assim, mas é porque a minha fibromialgia, porque o meu problema, porque eu falo assim, se você tem problema, eu já vou te devolver seu dinheiro, porque eu não tenho o que eu fazer. Você já está decidindo que você quer isso para sua vida. Você não está decidindo melhorar, né? Você não está decidindo enxergar. E é sem pensar. E aí tem um lance, vocês querem transbordo mesmo para a vida, para passar para os liderados de vocês, você também para passar para os liderados, é só uma perguntinha que você precisa falar para você mesmo, em qualquer situação. Quando você tiver uma decisão para tomar, quando você estiver já se sabotando, com preguiça, procrastinando, quando você de repente der uma invertida um no outro no relacionamento, porque acontece, é parar, dá um passinho para trás como observador e você vai perguntar para você, quem em mim não quer um trabalho novo? Quem em mim está com medo de fazer a transição de carreira? Quem em mim está falando assim, assim, assado com o dom? Quem em mim é a pessoa que acusa dessa forma? Quem em mim não está querendo ir para a academia? E aí só tem duas respostas, Dom. Só duas. Ou é mãe, ou é pai. Eita. Quem em mim? Quem em mim tá com resistência de ligar para esse cliente? Quem em mim tá com dificuldade de fechar essa venda? Quem em mim tá dizendo que eu não vou conseguir? Quem em mim tá com medo de abrir essa frente de trabalho? Quem em mim tá dizendo que eu não vou conseguir subir de patamar na empresa? Quem em mim? É mãe ou é pai? E aí, tá escrito na Bíblia, né? Honra teu pai e a tua mãe para que sejam acrescentados dias de vida na sua vida. E muita gente confunde honra com lealdade. E é completamente diferente. Lealdade é quando assim, eu quero ficar tão apegado a você, eu quero ficar tão junto nesse sistema, que eu posso morrer junto, mas eu não largo isso aqui. Agora, a honra é olhar para tudo que eles te trouxeram e dizer, muito obrigada até aqui. Se não fosse o esforço, a guerra que vocês lutaram, a fome que vocês passaram, tudo que vocês tiveram que renunciar até aqui, eu não estaria até aqui. Mas por vocês, eu olho para o outro lado e sigo adiante. Isso é honrar. Então, a hora que pegou, sabe? Pegou o lance lá da dieta. Ai, mas só um brigadeirozinho. Mas é que hoje você trabalhou o dia inteiro, ficou estressado. Não, hoje pede pizza. Antes de pedir a pizza, eu deixo você pedir a pizza. Pede o que você quiser, mas antes disso você vai perguntar quem em mim quer a pizza.
Quem em mim era aquela pessoa que toda vez que trabalhava muito, tinha que ter uma recompensa imediata. E às vezes era o pai que era alcoólatra. E aí, muitas vezes, você que é adulto, adultinha aí, e ficava ou ainda fica julgando os seus pais, porque meu pai toma muita cerveja e tal, você tá bêbadazinha, bêbadozinho com outras coisas do mesmo jeito. Nem tá percebendo e tá sendo leal. Então, no momento que você faz essa pergunta, quem em mim, e diagnostica se é mãe ou se é pai, no mesmo momento, onde você estiver, você honra os teus pais, você agradece e fala assim, olha, e eu te devolvo esse comportamento. Não é meu. Não é meu. Eu te devolvo, eu te agradeço, mas esse comportamento fica contigo. Porque para eu reforçar os genes da nossa família, para eu levar isso aqui adiante, para eu prosperar e cumprir o legado de vocês, precisa ser diferente. E aí o que acontece? Só por hoje não vai ser pizza não. Eu vou descongelar essa marmita. Só por hoje eu vou falar assim com o fulano de tal, porque eu vou... Olha, me arrepio, dá vontade de chorar. Isso aqui é forte demais. Só por hoje eu vou falar assim com fulano de tal e nós vamos abrir empresa. Só por hoje. Só por hoje eu vou correr. Você tá lá. Tá, falta mais 1 quilômetro. Não, já tá bom. Você já fez 4 quilômetros, não precisa fazer 5, não. Você tá lá. Diminui e pergunta, quem em mim? Quem em mim já tá falando que tá bom? E é mãe ou é pai? Menina, já tá bom. Chega. E às vezes até é o hoje, que nem no meu processo de emagrecimento. Chega lá no interior, Dom, minhas tias, minhas amigas, já tá bom. Você já tá magra demais, já tá bom, já tá bom. E aí tá lá, quem em mim? Mãe, muito obrigada pelo seu já tá bom. Eu sei que você só quer a minha segurança, você só quer o meu bem. Mas eu te devolvo isso, porque o meu bem é romper com aquilo que você não conseguiu romper. Porque é só assim que a gente vai construir cada vez mais forte o legado dessa família. Isso é muito forte e às vezes é difícil reconhecer, porque tem algumas pessoas que passaram por momentos mais difíceis com pais e mães e conseguem já olhar e entender. No meu caso, foi o contrário. Eu tinha uma admiração tão grande pelo meu pai, mas no final da vida dele aqui, né, em terra, eu vi um dos sonhos dele não se realizar e fiquei presa nisso, como se o meu também não fosse realizar. Então, quando eu entendi isso, foi muito forte pra mim. Quem em mim não termina o que começa, quem em mim interrompe. Foi. Né? E só que demorou pra reconhecer, porque eu não queria aceitar. Porque era uma admiração, não era algo que, nossa, me fez mal, foi ruim pra mim. Não, era extrema admiração. E aí você identificar, sim, continua admirando, mas eu te honro e por você também, por mim, eu vou pro próximo nível. É isso aí. E as coisas começam a acontecer. É profundo, né? Demais, é demais. E eu vi isso acontecendo de perto, gente, foi bonito demais. Muito forte. Sou fã. Deixa eu te perguntar uma coisa. 2. Então 2. Pergunte. Tudo que ele queria. Você tendo passado por tudo que você passou e ter conseguido as transformações pessoais que você estava buscando, e também participado, né, tendo participado da transformação de várias outras pessoas, de maneira prática, como que uma pessoa pode sair porque assim, muita gente quer mudar, mas a maioria não toma decisão. Muitas tomam a decisão, mas a maioria não sustentam essa decisão por tempo suficiente para ver a transformação que gostariam. Sim. Existe um passo a passo, alguma coisa prática para a pessoa conseguir sair do ponto A para o ponto B, tomar a decisão, começar e ter algum sistema para manter? Tem sim. Tem, Se puder e assim, é lindo o que eu vou te dizer agora. Chega até a ser poético. Mas na prática é tipo luta de samurai. Porque, de novo, e aí eu deixo para quem quiser assistir ou ler, tem um documentário que é um livro que se chama Efeito Sombra, da Debbie Ford e do Deepak Chopra. E
esse livro e esse documentário, para quem quiser assistir o documentário, ele vai falar das nossas sombras. Então, o primeiro passo para você que quer sair do ponto A para ir para o ponto B e depois ir para o ponto C, para o ponto D, porque esse negócio do ponto A para o ponto B é só o primeiro passo. Não, É o ponto B abecedário, não chega nunca, o né? abecedário inteiro. E aí é que tá o negócio. Não é a chegada, é o processo, é a jornada. E esse livro e o documentário também do Efeito Sombra, ele vai falar da aceitação, mas não é uma aceitação pacífica. É um acolhimento, é um observar sem julgar das minhas sombras. Porque o que acontece? Num cenário, por exemplo, masculino, a gente, de novo, tem condicionamentos, tem crenças, tem paradigmas que os homens sofrem muito mais do que mulheres. Hoje em dia, inclusive com esses movimentos feministas que ficam se vitimizando e dizendo que a mulher não pode chegar onde o homem pode, os homens sofrem muito mais do que as mulheres. Vamos trazer um exemplo para ficar mais fácil e eu te responder do jeitinho que você merece, do jeitinho que todo mundo tá em casa merece? A gente vai para um jantar, certo? Aí vamos eu, meu esposo, você, Carol. Aí, de repente, acaba meu batom, aí eu falo, Carol, vou no banheiro, vamos comigo? Vamos! E ainda vai as duas assim, dado a mão e tal. Você experimenta falar pro Bruno, Bruno, quero ir no banheiro, vamos comigo? Uma coisa idiota, mas é um bloqueio que é colocado no menino. O menino não chora, sabe? Menino, um monte de coisa não. E aí, vocês homens nesse ponto e nós mulheres em outros, vamos carregando essa sombra. E enquanto eu não acolher a minha sombra, ou seja, a minha parte integral, quem eu sou integralmente, eu não consigo dar nem o primeiro passo, que seria o segundo já, do autoconhecimento. Então eu tenho que gostar de mim a hora que eu estou alegre, a hora que eu estou sentindo prazer, mas eu tenho que me amar a hora que eu estiver querendo matar alguém. Eu tenho que concordar comigo. Eu tenho que me amar a hora que eu estiver sentindo um medo profundo. Eu tenho que me amar a hora que eu estiver sentindo uma tristeza, que eu quiser me isolar. E o que é esse amar? É amar a tristeza? Não, é me amar mesmo com aquela emoção. É me amar mesmo com aquele fluxo. É me aceitar apesar de. E aí lá no meu livro das 90 afirmações de quem já vive o segredo, a primeira frase é eu me amo e me aceito assim como eu sou. Certo? E não é, de novo, uma passividade. É se aceitar, é se amar. Porque se você olhar para o teu Criador, a hora que você tá lá fazendo o número 2 de manhã, ele te ama do mesmo jeito que ele te ama a hora que você tá falando no palco. Então, o passo crucial para que você comece a sair do ponto A para ir para o ponto B, para depois ir para o ponto C, cada um desses passinhos na trajetória inteira tem que ter autoacolhimento, autocompaixão. Você quer ver uma coisa? Qual que é o nome do seu melhor amigo? Vai. Fala o nome de um brother seu que é legal pra caramba. Já manda um abraço, um salve pra ele. O Ian. Ian, grande amigo, grande irmão. Né? Então o Ian chega pra você e fala assim, cara, preciso te contar. Não, vamos sair, vamos, sabe, vamos tomar um café, vamos tomar alguma coisa junto aqui que eu preciso conversar com você. E aí o Ian chega pra você, que já deve ter acontecido uma porção de vezes. Cara, fiz uma cagada, fiz um negócio assim, assim, assado. Ixi, várias, né? Nossa, cara, fiz... Nossa, tô arrebentado aqui, fiz um negócio muito ruim. Como é que você vai fazer? Como é que você vai falar com o Ian? Direto. Vou tentar ajudar falando o que ele precisa ouvir, né? Tá, mas você vai acolher. Ou você vai xingar ele, não, vai... Não, vou acolher, mas orientar. Né? Cara, sério mesmo Entendi. que você fez isso? Pô, cara, mancada, hein? Tá, mas paciência, né? Vai e entendi. tal, né? Confortar, né? E aí você vai confortar. Agora, e aquele dia, de repente foi semana passada, nem faz tanto tempo assim, que você deu aquela mancada, que você não cumpriu direito aquilo que você prometeu, ou então que você teve uma atitude que não foi de acordo com o mundo ideal, a perfeição que você gostaria que fosse.
Como é que você normalmente se trata? O contrário. É esse que é o ponto. Sem o mesmo nível, no mínimo, de tratamento que você daria para o Ian, não tem plano B, não tem plano B, não tem ponto B, não tem ponto C, não tem próximo ponto, não, meu amigo. Você acha que você foi, mas você tá amarradinho, igual jogador de futebol, com aquele elástico na sua cintura. Você corre, depois vai e volta 2 metros para trás. Então, o único e mais importante ponto para que você realmente rompa todo esse processo que você falou, né, de ir, de continuar, é o autoacolhimento, é a autoaceitação, é a autocompaixão. Porque, inclusive, tem a ver com o mandamento que Jesus deixou. Ele falou, olha, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E como é que eu posso amar alguém? Eu preciso conhecer esse alguém. Então, para a gente amar até o próprio Criador, a gente precisa saber quem ele realmente é. E, inclusive, tirar aquele lixo do meio do caminho de que Deus é um cara barbudo que tá com um raio na mão esperando eu fazer a próxima cagada para acertar no meio da minha fuça. Ou então, que Deus é um cara barbudo, tipo Papai Noel, que quando eu for um bom menino, ele vai me ajudar. Quando eu pisar na bola, é pecado, eu vou me dar mal. Isso aí não é Deus, não. Deus é sim, 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 sim para você, pro cara que tá lá cumprindo pena, para qualquer pessoa. Então, quando eu começo a entender quem é esse cara, aí sim eu posso dizer que eu amo. Tá, qual que é a outra parte? Aí você pega e ama o próximo só como você ama você mesmo. E aí, como é que eu vou me amar se eu, na primeira oportunidade, não acolho a minha sombra, não me, sabe, não me aceito, só é bala, tiro, julgamento, crítica comigo. E aí o que acontece? Se eu não tenho esse autoacolhimento, eu não vou me conhecer por inteiro. Porque eu mesmo já estou evitando todas as minhas partes. Então, é como se você comesse um sanduíche de pão com pão. Você nunca vai ter o recheio. E aí ele é até bonitinho, ele é até funcional, mata a fome, mas não é gostoso. E aí você não tem uma vida gostosa. Então, o mesmo Jesus que era aquele que falou, né, que o Pai tem vontade de dar o reino, aquele mesmo Jesus que multiplicou os pães e peixes, aquele mesmo Jesus que foi o cara que transformou água em vinho, que curou pessoas, que levou muito amor, foi o mesmo Jesus que chegou lá no templo e falou, que palhaçada que vocês estão fazendo aqui, vlau, pau. E ele estava completamente de acordo com ele quando ele fez isso. Depois que ele fez isso, ele ainda falou, seus sepulcros caiados, seus bandos de hipócrita. E estava tudo certo com ele. Você não vê lá na Bíblia, e depois Jesus se arrependeu. Não. Isso também sou eu. Incrível. Do mesmo jeito daquele exercício lá, quem em mim está fazendo isso, no momento que você fizer ou que você não fizer, por exemplo, fiz uma lista de coisas que eu precisava fazer hoje. E não cumpri todas. Não cumpri. Olha no espelho. Esse aqui que não cumpre também sou eu. Você tem condição de se amar desse tanto? Fica o desafio. Você tem condição? Sabe aquela coisa assim, chorei e tal, fiquei a manhã inteira. Normalmente o que a gente aprende? Nossa, foi um dia perdido. Não produziu, não fez nada. Não, esse aqui também sou eu. Se você... Eu quero ver se você tem a coragem, Dom. Estou fazendo um desafio para todos os homens, mulheres também, mas principalmente para os homens, tá? De você chegar para você na frente do espelho e falar assim, cara, se você precisar ficar uma semana na cama, eu tô aqui com você. Porque eu tenho certeza que se fosse pela Carol, você faria. Esse é o plano, entendeu? Legal. É uma maratona. É uma maratona. Ai, tô cansado, tô aqui com você. Toma aqui o carbozinho gel,
Acabou o carbogel? Não, então vamos na água. Acabou a água? Tô aqui sem água. Ótimo. Falei que ia ser forte. Falei que ia ser profundo. Eu só lembro da sua moção aí. Fichas estão caindo, fichas estão caindo. Fichas caem, coloca que aí, fichas que fichas caem. caindo Respondam aqui. Que fichas estão caindo. Lores, tem um tema também que eu não quero deixar de falar com você. Acho que todo mundo que te acompanha e quem puder ver aí o seu Instagram, suas redes e te ver aqui pessoalmente, pude ver seu processo de emagrecimento transformador. E me tocou muito quando eu te vi falar sobre compulsão alimentar. Sim. Muitas pessoas têm a compulsão, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que acaba sendo algum dos gatilhos, alguns vícios comportamentais, porque a gente sempre está tentando voltar e regredir. Como reconhecer e como lidar, tanto com esses vícios, quanto com a compulsão alimentar mesmo que você teve, né? Tem, aliás, né? A gente tem. E a gente não para. O que acontece? O meio de prazer mais rápido que existe é via oral. Então, quando a gente vai estudar psicanálise, a gente tem a fase oral da criança do 0 até os 3 anos. E é por isso que tudo que ela pode fazer birra, ela vai usar a oralidade, ela vai chorar, tá? Então, quero brinquedo, uá, quero alguma coisa, uá, vai chorar. E tudo a criança coloca na boca. Então, todas as vezes que você tem algum problema, que você tem algum desafio e te falta justamente a maturidade emocional para resolver, ou você até tem uma maturidade, mas não está em atenção plena, não está focada no aqui e no agora, é natural que você dê um passinho para trás e volte à sua fase oral. E volte àquilo que pode resolver o seu problema. Lembra que o cérebro só quer sobreviver? Então, pera lá. Tô com um vazio, briguei com o boy e eu não tô sabendo resolver, tô pensando no que aconteceu, tô lá no passado, no que a gente brigou e ele não poderia ter falado isso pra mim, tô no futuro, mas se ele não me atender amanhã, ou seja, tô num conflito, não tô no agora, não sei resolver, vou lá e vou acabar com uma caixa de bombom. Por quê? Porque é só uma tentativa e, de novo, tem que ter acolhimento. Foi só uma tentativa de resolver aquele problema de uma forma mais primitiva. Total. Por isso que eu preciso estar em dia, todos os dias, com o autoacolhimento. Por isso que eu tenho que me olhar no espelho e falar, você é o cara, você é top, hoje vai ser um dia incrível, se agradecer. Eu vejo muita gente, inclusive até no meio cristão, falando, ai, graças a Deus, glória a Deus, graças a Deus, mas graças a você também. Sabe? Eu vejo, ai, foi Deus. Ok, foi Deus porque ele já fez todas as coisas, mas você foi lá e acessou, você poderia não ter acessado. Então, para lidar com essa questão de compulsão alimentar, em primeiro lugar, entender que todo mundo pode ter episódios de compulsão alimentar. E se você vive em constante processo de compulsão alimentar, é uma não aceitação da integralidade que você é. E aí, justamente, se eu não estou aceitando o que eu sou na totalidade, na integralidade, eu não sei qual é a minha identidade, eu não estou com a minha identidade, eu estou com um problema de autoimagem. Então, como muito provavelmente eu tenho gatilhos de inferioridade, gatilhos de não merecimento, gatilhos de rejeição lá na infância, de abandono, então eu tenho uma autoimagem muito distorcida. Eu tenho certeza absoluta que eu não consigo, eu tenho certeza absoluta de que eu não sou capaz, eu tenho certeza absoluta de que todo mundo entende e eu não entendo. E já que essa crença está tão forte por conta desses gatilhos, já está tudo resolvido. E se está tudo resolvido, então eu não vou resolver com inteligência emocional, vou resolver com comida. E no começo da pandemia, euzinha, passei por isso. Por quê? Todo mundo isolado em casa. Eu já fazia os atendimentos online. Vieram as minhas alunas falando, olha, tá virando um inferno a minha casa. Se você não me atender com o meu marido, vai acabar o casamento. Qual é o meu tendão de Aquiles? Qual é o meu valor principal? Família. Mexeu com família, mexeu comigo. Nossa. E aí eu comecei a atender das 7 horas da manhã até 11 horas da noite. E atendimento da pior, não é que é da pior, tá, gente? Mas é o mais complicado que tem, que é atendimento de casal.
Porque nunca termina só ali. Termina ali, fecha o Zoom, vem marido no WhatsApp, vem a esposa no WhatsApp, a esposa vem. Ele não tá cumprindo o combinado. Ela tá chata demais, eu não vou voltar na próxima sessão. E eu comendo tudo isso, pegando tudo isso. E aí o que acontece? Muita dor, pouco prazer, pouco desfrute. Aí alguma coisa tem que me gerar prazer. Foi no prazer rápido. E eu fui no prazer rápido. Em 3 meses, Dom, ganhei 30 quilos. A pessoa que já falava de emagrecimento, a pessoa que já tinha ajudado mais de 3.000 pessoas até aquele momento. E aí o que acontece? Quando eu fui colocar uma calça do Bruno, aquelas calças de loja de departamento cinza, sabe? Aquelas calças de moletom. E o Bruno, você sabe, o Bruno é grandão, forte, as pernas grossas, bundãozão, assim, de paniquete e tal. E eu falei, o Bruno tem um bundão de paniquete. Aí eu fui colocar, ficou apertado em mim. Eu falei, caramba, a calça dele tá apertada em mim, tem alguma coisa de esquisito. E aí eu fui pra julgadora, senhora balança, que estava lá no chão do meu banheiro e fazia 3 meses que eu não tinha nem tempo de olhar pra ela. E aí tava lá 117 quilos. O que eu fiz? Aquele exercício que eu acabei de te ensinar. Aqui com 117 quilos, o coração acelerado. Por quê? Porque a emoção vai vir, a sensação vai vir, os gatilhos todos vão vir. Comecei a chorar, mas eu em cima da balança olhando. Aqui eu te amo, você é a mesma pessoa. Só que a gente sabe que você não nasceu para evidenciar isso aqui. Você é a imagem e semelhança do Criador. A partir de hoje, nós vamos mudar essa história. O que eu fiz? Comecei a passar alguns casos, aqueles mais, assim, sabe? Mais chato, que eu já não queria mais. Chamei 2 amigos meus, que também são terapeutas. Falei, vocês têm condição? Já multipliquei, já abundei, porque eles estavam sem atendimento. Ao invés de trabalhar das 7 até 11 horas, eu comecei às 9, começava às 9 e até às 5, 6 horas. Voltei a fazer tudo que eu ensino para as minhas alunas, e aí eu olhei bem assim, foi dia 16 de setembro de 2020, não esqueço, olhei e falei assim, garota, eu vou te surpreender. Eu prometo para você que daqui pouco mais de 1 ano a gente vai ter eliminado não só os 30 quilos, a gente vai ter eliminado mais, a gente vai chegar na melhor forma física que a gente nunca chegou e a gente vai chegar mais jovem. 18 meses depois, 43 quilos a menos e todo mundo fala, o que você fez? Eu fiz uma decisão pela pessoa mais importante da minha vida e eu estive com ela desde o primeiro dia até o último. Você chegou aqui, eu te olhei e realmente eu falei assim, nossa, você tá uma boneca. Uma boneca? Foi exatamente a palavra que eu falei. Né? Porque é uma promessa, cara. E o que acontece? Eu trabalho, você sabe muito bem disso, com a questão da criança interior. Você sabe o tanto que a gente trabalha com a criança interior. Então, assim, já abandonaram muito a Sussu, que era o meu apelido. Já rejeitaram muito, já chamaram muito de gorda baleia, saco de areia, já deixaram ela muito para trás. Então alguém precisa ser a última porta do conflito. Alguém precisa acolher. Alguém precisa acolher. E aí eu fui nela, porque onde é que tá o Dondonzinho? Como é que era o seu apelido quando era menino? Era acelero. Desespero. Desespero. Era desespero, você tem que chegar nele, ô desespero. Vamos acabar com esse desespero. Você tem que chegar ele não nele. andava, Laura, ele só corria. E ele imitava cavalo, que ele gostava de cavalo. Você tem que chegar nesse menino, sabe, conectar, pegar uma foto mesmo sua e olhar pra ele e falar assim, cara, o que a gente deixou pra trás? Qual que era um sonho seu que eu ainda não realizei? Porque ele tá aí dentro. E aí, quando você se conecta a essa criança interior e promete para ela e não faz igual o que aconteceu com seus pais ou com as outras pessoas que prometeram, mas não cumpriram, as coisas começam a acontecer. Eu tenho na minha mesa de atendimento a minha foto bonitinha. Assim, aquela foto que você tira na escola, que é assim, que tem a bandeira atrás do Brasil e tal. A gente cantava o hino, né? Isso, aquela fotinha assim, e ela bem olhando pra mim assim, ó, ela tem... E eu não peguei uma foto sorrindo, né? Eu peguei uma bem assim, ela fica me olhando todo dia. Ela, é hoje que a gente vai realizar, é hoje? E aí eu olho pra ela e falo assim, ó,
Hoje nós vamos dar o show, hein? Eu faço até hi-fi com a minha menina. Ai, que demais! Faço, porque precisa. Quem é que vai realizar? Porque todo pensamento que não for esse é um pensamento vitimista e de falta de autogoverno. Você nasceu para dominar, para se posicionar, para governar e para multiplicar. E é só você que vai poder fazer isso. Você pode ter pessoas que te inspirem? Podem, mas elas estão fazendo corre delas. Você pode ter pessoa que você vai modelar? Sim, eu modelo muitas pessoas. Sim, mas o seu território é o seu território. E, gente, tem espaço demais na Terra. Vai. Tem muito espaço para todo mundo. Agora o Willow tá pegando até fora, né, do planeta. Colonizar Marte. Mas aqui tem muito espaço. Então é só fazer o teu corre bonitinho todo dia, se acolhendo, se amando, que vai dar certo. Laris, pra gente ir fechando, tem mais uma pergunta? Você... Pode fazer. Posso fazer? Pode fazer. Eu queria também que você pudesse deixar mais uma dica, né? Não vou falar uma porque já foram várias. Quais são os pilares? Eu aprendi com você, mas acho que é importante sempre relembrar e trazer pra galera. Quais são os pilares da vida mesmo, que é importante a gente olhar e tentar harmonizar? Porque se só cuidar de um pilar desequilibra as coisas, a gente se sente mal. Quais são os pilares? Olha só, a gente dentro da roda da vida, né, dentro de todos os pilares, são 11 pilares. Uau, muita coisa, né? E aí, o que acontece? Quando eu falo desses 11 pilares, tem muita gente que tá em casa, que de repente não teve nenhum contato com inteligência emocional, ou que até teve e acha muita coisa. Então, inclusive, também deixo aí já uma dica de um livro que para mim é um manual, já li várias vezes e tem um monte de orelha, lá tem um monte de coisa que mudou. Até mesmo que você aprendeu comigo, não é que eu deixei de falar desses 11 pilares, mas mais importante do que você ter nota 10 em todos os pilares, é você ter nota 10 em uma coisa de cada vez. E um livro que eu deixo para você, que inclusive para quem é mais auditivo e não tem tanta essa facilidade de leitura, porque para mim é assim, não é pessoa que não consegue ler, que tem preguiça, esse negócio de preguiça não existe, tá? Tem tipos comportamentais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que têm mais facilidade com leitura, então você vai na via que é mais fácil para você. A única coisa, esse livro, ele vai falar sobre a gestão que você vai fazer daquilo que é mais importante ser feito agora. Então, a pergunta central desse livro, que me ajudou e me ajuda até hoje é: qual é a única coisa que, se eu fizer exatamente agora, vai facilitar todo o resto ou vai deixar o resto insignificante, ou eu vou poder até abrir mão? Então, se a gente tem 11 pilares, os 11 pilares são espiritual, pilar parentes, que é você com seus pais. Vamos fazer o seguinte, ó, vou até dar um presente. Todo mundo que está assistindo aqui, vai lá no meu Instagram, que é @lois, e fala assim: eu assisti o podcast, eu vou liberar uma aula para você, o link da aula da Roda da Vida, que aí você vai saber todas essas áreas bonitinhas. Incrível. Então, a gente tem espiritual, tem parentes, que são seus pais e irmãos. Depois tem o conjugal, que são os relacionamentos, os filhos. Depois tem o social, que é com os amigos. Depois tem saúde, pilar servir. Depois intelectual, emocional, financeiro. E é isso. São esses 11 pilares. Mas mais importante do que falar qual deles importa mais é o que importa agora. E quando você... Desde o momento que você acorda, você se faz essa pergunta, tocou o despertador. E aí você já faz essa pergunta. Você tá lá deitadão, deitadona. Qual é a única coisa que, se eu fizer agora, vai facilitar todo o resto ou vai deixar o resto insignificante? Aí cada um tem os seus rituais, né? Então agora é uma oração, agora é um bochecho com Listerine, agora é sei lá o quê. Tá, fiz. Próximo passo. Qual é a única coisa que, se eu fizer agora, vai facilitar todo o resto ou então vai deixar o resto insignificante? É ir pra academia? Beleza. Você tá lá no caminho da academia. Qual é a única coisa que, se eu fizer agora, vai facilitar todo o resto? E aí, se você pegar, faz o teste, tá? Depois você me manda lá no Instagram, no direct, você comenta aqui abaixo como é que foi.
24 horas. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Faz esse desafio. 24 horas. A pergunta central é: qual é a única coisa que eu posso fazer agora que fazendo essa única coisa eu vou facilitar todo o resto? Ou então vou deixar o resto insignificante? Você vai perceber que não é a área mais importante, mas é o que é mais importante agora. Incrível. E aí depois fica agora de novo, e agora de novo, e a gente sabe que o passado e o futuro são ilusões. Não existem, só existe o agora. Então, o pilar espiritual é muito importante? É muito importante para a pessoa que está com esse pilar baixo. Se de repente eu pedir para uma pessoa que já está muito bem espiritualmente, muito bem conectada, olha, a primeira coisa que você tem que fazer no seu dia é se conectar com Deus, para ela não vai ser novidade nenhuma. Mas de repente essa pessoa que está com o pilar espiritual muito bem fortalecido, ela está há uns 5 meses que ela não tem uma saída com os amigos. Ela está se isolando, ela está deixando de desfrutar, que também é uma obediência que a gente tem que ter. A gente está aqui para desfrutar. Então, se a gente coloca justamente essa questão do agora, o que é importante agora, isso vai ser mais importante do que qualquer pilar. E quando você começa verdadeiramente a aplicar essa pergunta da única coisa, todos os pilares vão ficando, é um efeito dominó, todos os pilares vão sendo bem tratados e bem cuidados. Então, o lance é: qual é a única coisa, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir? Qual é a única coisa? Eu estava vindo para cá. Qual a única coisa que eu posso fazer agora que vai facilitar todo o resto ou deixar insignificante? Fazer stories avisando da aula de amanhã. E até mesmo a decisão se eu ia vir com o meu próprio carro ou se eu viria de aplicativo foi justamente por amor a mim e para economizar minha energia. Eu estava lá. E só perguntei uma vez, não foram 2. Vou de carro, dirigindo, ou vou pegar aplicativo? Qual é a única coisa que se eu fizer agora vai facilitar todo o resto, ou então vai deixar insignificante? Vou de aplicativo. Facilita seu tempo. Pega o tanto de energia que você precisa para enfrentar o trânsito de São Paulo. Total. Não, vim de aplicativo. E fique meio improdutivo, né? E aí cheguei lá focada. Já avisei o rapaz do aplicativo, o brother do aplicativo. Olha, eu vou precisar fazer uma sequência de stories aqui, de vídeo, porque eu vou participar de um evento aqui. Não, beleza. Porque aí você não precisa nem ter a preocupação de, será que eu falo com o moço? Será que eu não falo? Não. Qual é a única coisa? E aí você não sai do propósito. Qual é a única coisa? Qual é a única coisa? Qual é a única coisa mais importante agora? É isso aqui. Saindo daqui, meu amigo, a hora que eu for pegar o aplicativo de novo, eu já vou entrar nessa pergunta. E aí vai ser a sessão que eu vou atender, depois a live que eu vou fazer à noite, depois o tempo de qualidade com o Bruno, depois o banho, depois a cama. É assim. Incrível, Loris. Muito, muito obrigada. Vocês são incríveis. Bom demais, né? Bom demais. Bem reflexivo. De novo, várias fichas caíram. Né? E essa última mensagem realmente de qual era a única coisa, ela tira muito a ansiedade da gente, porque a gente olha e acorda já 1000 coisas para fazer, uma lista enorme, mas calma, né? Coisa. Qual é a única coisa que eu posso fazer agora? Vai facilitar todas as outras. Saiba, para viver essa única coisa com plenitude, você vai ter que tirar um monte de outras coisas e no final das contas você vai perceber que você não precisava de nada daquilo. Aí começa a ir no flow, realmente. E é bom demais, né? Quando entra no flow. Hoje eu corto um dobrado forte para não entrar em nada, em amizade. Tem convites que eu recebo convite direto. Isso aqui tá alinhado com o meu propósito? Não. Muito obrigada. Passo, né? Mas aqui era completamente alinhado e era a única coisa que eu tava esperando para fazer de verdade, porque ter visto tão de perto, né? Tem muita gente que fala, nossa, você acompanha as pessoas? Algumas eu acompanho, outras vão bem longe, depois me mandam, olha, como até que eu mandei
pra vocês, eu mostrei pra vocês aqui o e caso. foi mesmo, você lembra muito bem, a gente tava ali e até na mentoria eu fiz, né, em grupo, depois eu fiz somente com você, mas eram tantas pessoas tendo tantas coisas pra fora que eu não me sentia ali no momento de falar, mas eu te chamei, né? Aí você abaixou, a Loris abaixou e eu falei, eu preciso te falar uma coisa. Isso aí. Tem mais dentro de mim. Eu lembro do me abraço. tirar. Eu lembro do perfume que você tava. Eu lembro da roupa que você tava. Por quê? Porque é esse lance de se conectar com aqui e com agora. Com aqui e com agora. Com aqui e com agora. Loris, obrigada. De Eu todo que meu agradeço. coração. Incrível, Gratidão. E parabéns pelo Obrigado. trabalho. Obrigado. É admirável, né? Tudo que você faz, o quanto você contribui, o quanto você impacta. Muito obrigado. Incrível. Eu espero de verdade que chegue em milhares, e milhares de pessoas e que vocês possam, assim como eu tive minha vida transformada, ter contato com a Loris, conhecer mais a Loris, ter a vida de vocês transformada. Esse podcast já vai realmente, assim, abrir a mente de vocês, dar soco, melhorar, fazer enxergar. E a Loris, ela é realmente uma pessoa iluminada por Deus, que ela transforma vidas. Estar aqui pra gente é extremamente gratificante. E é mais uma prova que a gente tá cumprindo realmente o nosso propósito, que é abençoado, que é de Deus, né? Pelo nível das pessoas que estão participando com a gente. Vou pedir pra você deixar suas redes sociais, para as pessoas te acharem. A gente deixa link na descrição, tudo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Sigam a Loris também para acompanhar os conteúdos. E enviem, gente, para muitas pessoas. Quem vocês amam e quem não. Porque, como você disse, precisa, né? Fica mais fácil. Quando você começa a levar para aquele povo que te enche o saco. Pronto. Sogra. Não, a minha sogra é um anjo, gente. Mas você manda pra galera. A sogrinha também. O cameraman, não sei não, hein? O lance com a sogra com ele ali não tá bom, não. Ele deu uma a olhada vai assim, te ó. filmar. Mas quanto mais a gente consegue ser luz, mais a gente ilumina e tudo que a gente planta, a gente colhe. A lei da semeadura é real, né? É só pegar uma semente, aonde você plantar, ela vai realmente florescer. E a sua única coisa agora é compartilhar esse vídeo aqui. É isso, Já qual é a única coisa que você tem que fazer agora? E também vai lá no Instagram. A segunda única coisa vai lá, é @Loris. Segue a gente lá. Obrigada. Muito bom. Valeu, gente. Ei.